Boas-vindas a mais um Energias Cast, o podcast onde nós falamos energias e criamos conexões. Sejam bem-vindos todos. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês. E hoje com uma convidada muito especial e ilustre aqui com a gente. Senhoras e senhores, Cândida Cataldi! Meu Deus do céu! Que energia! Literalmente! Falar de energia é sempre muito bom, né? Não, com essa energia aí, vocês realmente estão fazendo jus. Muito obrigada pelo convite. Estou realmente me sentindo muito honrada estar aqui com vocês. Duas lindas, né, de energia, fazendo realmente um trabalho excepcional. Muito obrigada. A gente que fica muito feliz em recebê-la aqui para ter um papo super legal e super energético e inspirador, eu diria também, né? Inspirador, porque essa mulher, gente, vou falar pra vocês, desde quando eu conheci ela, eu senti que ela era diferenciada. Sabe aquela pessoa que eu sou muito da energia em todos os sentidos da vida. É energia elétrica, é energia renovável, mas é energia também do universo. E quando a gente se encontrou, Cândida, da primeira vez, assim, foi igual eu tava contando com a Ali, assim, a gente teve uma conexão muito legal e eu percebi o quanto você também dá valor para essas coisas energéticas que são muito importantes e são fundamentais na nossa vida. E, além de tudo, tem uma energia, essa pessoa tem uma energia. Então, é muito legal te receber aqui. E conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória. E foca agora nesse início de como que foi lá trabalhar na Europa, numa multinacional, porque você tem muitos anos de energia, né? Sim, é o Borogodó baiano, mas tem essa... A gente esqueceu de falar isso, direto da Bahia, minha gente. Gente, tá empolgada. Você viu só? É energia. Ô, doutoras, né? Doutora. Ai, gente. Por que o doutora? O pessoal me chama de doutora desde a época do curso de Direito, né? Quando eu vim aqui para o Brasil, eu me mudei fazem 13 anos. E na época eu fazia economia e eu migrei para o Direito. E foi um tal de doutor e doutora para tudo que é lado, eu levei isso para esse universo e quando eu fui para a internet, eu falei, como é que eu vou chamar o povo? Porque eu não gosto de chamar de amiga, nem amigo. E como é que gente. Gente. Doutor e doutora. E eu falei, vou chamar exatamente como eu chamo todo mundo, doutor e doutora. E pegou. Boa. Que legal. Bom, vamos lá. Borogodó brasileiro, misturado com a Itália. Eu sou ítalo-brasileira. Faz parte muito realmente da minha história. Filha de imigrante bem duas vezes, né? Não somente do lado paterno, mas do lado materno também. E o Nordeste... Seus pais vieram da Itália? Então, eu sou de Salvador, nascida. Uhum. Fui Esse criada... sotaque gostoso demais. Já é baiana, já foi. Já tenho 13 anos já aqui, já me mimetizei. Mas foram 18 anos que eu morei fora, na Itália. Porque meus pais paternos, no caso, minha família paterna é italiana e a minha família materna é nordestina, mas por necessidades, lá na época, quando eu era pequena, eles tiveram que migrar. Minha mãe, né, como mãe solteira e com 2 filhos, teve um momento que, efetivamente, por necessidade, decidiu imigrar e coincidiu, que nada é coincidência, a ir para a Itália. Então, a Itália, de alguma forma, faz parte da minha história. Não é só nome nem sobrenome, mas realmente porque eu vejo que tem os dois lados. De alguma forma, são parecidos. E isso já faz parte do princípio, né? Da origem. Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sempre tive um grande desejo. Eu quero muito morar no meu país. Mas você saiu daqui com quantos anos? Eu tinha 5. Ah, foi pequenininha. Não, nem isso. Menos que isso, perdão, 3 anos. Nossa, foi super pequeno. Mas, uma dúvida assim, besta, desculpa te cortar. Mas você falava português com a sua mãe? Falava. Falava. Mal, mas eu falava. É um parla italiano. Falava mal, mas falava. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu sempre tive esse desejo de vir. E eu falava, gente, eu preciso ir para o meu país. Eu vinha todo ano de férias, porque com a imigração, minha mãe teve essa mudança de vida
para melhor, devido à qualidade de vida. E foi quando ela tomou a decisão de permanecer lá. Meu irmão também. Eu falei, gente, como que eu vou voltar para o meu país? Ainda mais para o meu Nordeste. Eu vinha todo ano de férias. E aquilo só reverberava em mim de uma forma também muito negativa. Porque era um movimento não interrompido, né? Um movimento interrompido em direção à minha pátria. E eu sempre tinha esse desejo. Eu quero voltar para o meu país, mas eu não sei como. Porque eu não tinha conhecimento, não tinha QI, não tinha nada. E eu percebi um movimento interessante na minha família, que eles começavam a ter mais qualidade de vida, e eu não sabia, e eu percebia que eu também estava começando a ter essa qualidade de vida. Com 18 anos eu já era líder, com 19 eu já era coordenadora em uma multinacional lá fora, na Itália. Eu percebia que eu me diferenciava na carreira. Será que tinha aptidão para ser líder? Imagina, nem um pouco, não. De forma intuitiva, né? Porque a gente falhava bastante, né? No início. Mas lá na Itália também não é comum, tipo assim, pessoas jovens. Porque eu tenho a referência aqui do Brasil, né? Hoje eu acho que essa geração Lá hoje tem em esse negócio dia. de, mulher, jovem, já... Ser destaque É. numa multinacional. De uma forma ou de outra, eu acabei me destacando por conta desse meu jeito. Eu acredito que os brasileiros, eles possuem um viés para o trabalho que quando a gente está fora, a gente acaba se destacando, né? Mas é lógico que lá tem maiores facilidades em relação àquilo que nós sabemos em relação à diversidade feminina. Então, por meritocracia, por números e resultados, eu alcancei determinados lugares, que provavelmente aqui no Brasil a gente levaria muito mais tempo. Então, eu, com certeza, eu não estaria com 18, 19 anos, estando na coordenação de uma multinacional, por exemplo, se eu estivesse aqui no Brasil. Não, a trajetória aqui, com essa idade, eu era estagiária, né? Exatamente. Mais velha até. Então, esse é o caminho mais tradicional, digamos. Bem isso. Agora, quando eu vim para o Brasil, isso também foi um movimento muito natural. Então, eu estava com 24, eu já era também coordenadora de outra multinacional, que era dentro do setor de energia. Mas esse meu desejo de vir para o Nordeste, principalmente, era muito grande. Pro Nordeste. Exatamente. E porque assim, gente, eu moro na frente do mar, é outra realidade. Ela mora no paraíso, gente. É outro nível, né? E eu vivi, né, cenários, principalmente depressivos e tudo mais na adolescência, no início também de carreira, com 20 e poucos anos. Então, a gente sabe muito bem o quanto que o frio, né, influencia nisso, o quanto que você tá fora da sua cidade. E é engraçado que eu estava vindo para cá, e eu num hotel, e aí eu me deparei na recepção com um rapaz, um senhor, na verdade, que claramente era nordestino. Não deveria ser da Bahia, deveria ser, sei lá, provavelmente Ceará, algo do gênero. E aquilo ali me tocou muito, né? A forma como ele falava, ele era um entregador do iFood. A forma como ele falava, então aquilo ali me toca muito, sabe? Por conta dessas raízes que a gente tem. E acho que a gente se sente em casa, né, com isso. Eu sou gaúcha e aí eu sinto uma falta, assim, da minha família, do meu povo, de ter aquela conversa, de, sabe? Aquelas tradições. As tradições. Cultura. Nossa, pra mim, domingo, assim, durante 10 anos da minha vida que eu saí da casa dos meus pais. Churrasco, O meu churrasco. E não tem pessoa pra eu sentar, tomar chimarrão, dividir um mate. Então, a gente sente falta disso, né? Do que dá o nosso quentinho no calor, no É coração. identidade, gente. Não tem como negar. Quando você foge disso daí, tem algum problema. Não é normal, não. Você tá tentando fugir de algum BO teu, na verdade. E então, quando eu vim, e aí foi quando de repente, eu tava em Salvador, realizando meu sonho, mas sem grana. O euro estava acabando. Eu precisava, de alguma forma, me virar nos 30, mas eu não conhecia nada. E você veio sozinha pra cá? Eu vim sozinha. E acabei influenciando pelo exemplo a minha família que tinha imigrado há muitos anos. Minha mãe tem 30 anos lá fora, meu irmão também. E eu acabei influenciando para com que eles viessem pouco depois. Do tipo, Cândida deu certo, bora. Bora. Mas passou alguns anos aqui sozinha. Sim, passei. E, na verdade, assim, eu vim efetivamente porque eu queria também simplesmente sair de casa também. E a única forma também, eu falei, eu preciso ir pro Brasil, vamos unir o útil ao agradável. Eu tentei umas 3 vezes, dinheiro acabava, voltava, pedia meu emprego de volta, dava certo. Sério isso? Imagina a boa funcionária que ela era, né? Preciso de uns euro aqui. Que o euro lá vale bastante. Nossa, era engraçado demais. 3 meses aqui tá bom pra 1 ano lá. Era bem isso. E aí eu voltava e falei, vocês me querem ainda?
Nunca negaram. Não, nunca negaram. Mas até que eu acho que a quarta vez não ia dar certo. Não. Eu já tinha explorado muito. Mas aí, quando que você veio pro Brasil e estabeleceu as raízes? Foi através do setor de energia que influenciou esse estabelecimento mesmo. Porque eu vim, de repente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre a política, não sabia nada sobre o Brasil. Então, entrei no mercado, numas tentativas ali muito rápidas. Aí entrei numa empresa de uma construtora civil, mas daqui a pouco ela chegou e faliu. E aí, nesse processo, eu achava que era comigo. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que não vai dar certo, não. Que viesse, era do entendi. administrativo comercial, que fosse, eu fosse vendedora, eu precisava de um emprego para me sustentar no meu país. Entendi. Até porque ela se garantia, ela sabia que eu vou fazer. Eu vou fazer. O que tiver que fazer e vou crescer Exato. também. Até com que uma empresa me chamou e eu participei do processo seletivo. Na época era a Gamesa Eólica, que é a fabricante de aerogeradores, hoje é Siemens Gamesa. E aí eu passei no processo. Não tinha uma vaga, na verdade, eles estavam em fase de startup. E eles simplesmente, estava eu lá com o diretor, Inácio, oh meu Deus do céu, é um grande amigo até hoje. E o pessoal do Recursos Humanos, e aí era um tal de falar, como eu era também poliglota, ajudava. Mas assim, a experiência era pouca. Eu estava, na época, já tinha ingressado no curso de Direito, e eles falaram, olha, não sei qual é a vaga que a gente vai abrir aqui para você, mas Não eu sei o que você vai fazer, mas algo você vai fazer. eu te quero. Aí eu falei, que bom, porque eu também quero. Pronto. E aí, chamou muita atenção essa minha disposição, essa minha realmente intenção e disponibilidade. A proatividade é tudo Fez toda pra a qualquer diferença. Você profissional. mostrar que quer trabalhar, Nossa. nenhuma empresa vai te negar. Pelo fato de eu ter algumas facilidades e habilidades, me encaixaram na época, era assistente de planejamento. E eu já entrei, só tinha um representante de cada departamento. Então, eu já entrei ali atendendo toda a Gente, Ásia Pacífico. Era a Gamesa, né? A Gamesa. Mas eu atendia já a Ásia Pacífico. Então, eles falaram, olha, tudo bem, e você vai ter que ir para a sede. Você vai, no caso, na época ainda era em Pamplona, na Espanha. Vai aprender e você vai multiplicar para as pessoas que a gente for contratar aqui. Tudo bem? Top. Entrei, Nossa, que missão. eu não conhecia a eólica, eu não conhecia o setor de energia. Era uma novidade para mim. É uma menina nova de, sei lá, 21 anos, 22 anos de idade. E aí, eu já tinha uns 4 anos de carreira, mais ou menos, mas era outro universo. Era multinacional, mas é outro universo. E eu falei, gente, e agora? Era tipo o primeiro parque eólico do Brasil e assim sucessivamente. E milhares de potenciais mapeados Só que em todo o Nordeste, principalmente. Só que foi muito lindo, porque Deus me colocou nesse lugar e foi numa posição, por isso que é muito bom a gente atuar dentro de determinadas áreas e ainda mais fase de startup. Porque eu tive a oportunidade de dançar em várias áreas. Então, eu atuava de frente com fornecedores, então todo fornecedor que a gente prospectava, a Cândida estava ali. Eu atuava diretamente com nossos clientes, Era então tipo todos Severino. Né? Faz de tudo, tem de tudo um pouco. E os clientes todos, então todos os grandes players hoje de ativos eram meus contatos e a gente era fornecedor deles. E toda a demanda de estrutura era minha responsabilidade. Então, assim, tanto é que dali de assistente, quando eu saí da Siemens Gamesa, eu saí como gerente de projetos de engenharia. Nem engenheiro eu era. Olha só. Nem engenheiro eu era. Então, eu era coordenadora de planejamento administrativa e gerente de projetos na equipe de engenharia. E era interessante porque quando a gente faz essa atuação, eu era veterana, só que eu tinha um movimento. O meu movimento era de aprender pela osmose e realmente de buscar, porque eu também não tinha essa grana para poder aprender. Não existia. Energias. Mas falando sério, eu não tinha esse conteúdo, né, na época. Mas, assim, tinham todos os contratos, eu sabia de cor e salteado. Eu levava para casa, mesmo a diretoria espanhola não pedindo para que a gente não fizesse isso. Eu Não lembro era aquele trabalho das 8 às 17. Então, assim, eu atuava, eu vivia isso. Então, eu vi como uma excelente oportunidade de crescimento. Surgiram muitas oportunidades, eu neguei em outras áreas. Porque, assim, a energia renovável, de fato, ela conquista, ela encanta. E me encantou. O que a Cândida faz hoje? Hoje sou empresária, né? E é gostoso falar isso, né? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta.
foi de uma forma muito orgânica e muito natural. E eu acredito que esse chamado, ele vai vir no momento certo. No meu caso, veio do fundo do poço. Primeiramente, acho que deixar muito claro, quando a gente fala sobre o burnout, é nada mais do que uma estafa. É nada mais do que um excesso onde você está ali, o teu corpo, o teu sistema imunológico, o teu sistema realmente, ele desliga, ele não funciona. E existem várias formas e sintomas que ele vai te indicando que você está prestes para poder ter ou realmente já chegou no ápice em relação a isso. No meu caso, graças a Deus, eu digo, sintomas mais leves comparado com outros colegas, que no mesmo período... Dentro da mesma empresa teve mais gente que... Nossa, imagina No o mesmo- chefe. Gente, vocês estavam acabando com as pessoas. Não, na época, só para vocês entenderem, teve gente que teve AVC. Meu Deus. Eu fui aquela que, eu e minha colega, que fomos lá resgatar. Teve gente que Foi teve... dentro da empresa que a pessoa teve AVC? Teve gente que teve aneurisma cerebral. Isso, tipo assim, Senhor. amiga. eu imagino que não eram pessoas idosas, mais velhas? Não, todo mundo na... 30, Ela 30 e novinha, poucos pensa. anos. Na época eu tinha nem 30. 30. Teve gente que simplesmente teve estafa mesmo, burnout, parou no hospital. Teve 2 que pararam no hospital na mesma semana de meu entrega, Deus. que era entrega de projeto. de projeto. Não, de comitê, na verdade. A gente tinha que fazer essas entregas, né, de números e apresentações. Ai, tô chocada. E no meu caso, eu tive ataque de pânicos. Não foram somente um. E o assédio por si só, ele mexeu ao fato de que eu Você foi assediada por um chefe? eu fui desligada após um assédio. Porque você não reagiu da forma que ele esperava. Então, o que foi que aconteceu? Esse gestor, ele era novo. Eu já estava acostumada a lidar com muitos gestores. É muito desafiador e talvez as pessoas aqui vão se identificar. Porque toda vez que vem uma pessoa nova, você literalmente tem uma sensação frustrada de tenho que começar tudo de novo. Meu Deus, já entreguei tanta coisa. Tá bom. Aí A você pessoa não veste tá aqui vendo tudo que tá tudo que rolando há você tanto fez. tempo. E por mais eu recebesse as promoções, ainda assim eu tinha consciência que eu tinha um grande desafio. Eu tinha recebido já umas 3 vezes uma bendita planilha do Recursos Humanos, onde continha a lista de todos os profissionais, ativos e inativos, da empresa. Então, você sabia de tudo, você tinha informação detalhada daquela pessoa, né, profissionalmente, academicamente, e os salários. E eu era uma das que menos ganhava sendo coordenadora. Mentira. Eu tinha simplesmente analista que ganhava mais do que eu. E aí, por mais as promoções... É porque tem um limite, né? Tá. Tipo, eu já entrei com um salário baixo na época. E aí, resumindo, aquilo ali foi minando a minha autoimagem de uma forma absurda. E eu tava com uma frequência energética, eu tava realmente muito mal com aquilo. Mas eu sabia que eu precisava mudar, de alguma forma. E eu entrei em processo, foi ali que eu comecei a entrar em processo de desenvolvimento pessoal, que geralmente não é valorizado, ou pelo menos não é incentivado da forma que deveria. Até com que entrou esse novo gestor. E esse novo gestor, ele já entrou... Esse é bendito. Não, eu agradeço demais, sou muito grata. A gente aprende muito com pessoas... Os assim, detratores, todos esses, não importa, tudo está a serviço do todo. Hoje, ele talvez nem saiba o quanto que eu sou grata, porque o quanto que ele me ajudou. Então, nesse caso, ele entrou, tinha pouco tempo e tinha um BO. As pessoas começaram a cobrar demais. Ele veio de outro setor, ele não tinha experiência. Só que ele veio de um outro setor, e o setor de energia, ele é maravilhoso, porque ele é jovem, ele é inovador, ele realmente dá voz às pessoas, diferente de outros setores mais maduros do mercado. E ele estranhava, porque como que essa menina, como que fulano Beltrano tem tanta moral? Ai, Senhor! Haja é- paciência. E aí ele começou a ter essa resistência e ele estava na fase de adaptação. O bicho pegando, que a gente sabe muito bem como é que funciona, e ele começou a ser cobrado. E as pessoas começaram a fazer um comportamento que eu acho que assim, tanto que eu falava, gente, parem. O que você está fazendo aí, se a Cândida está lá? Porque, teoricamente, aquela função tinha sido falada, que ia ser minha, que não sei o quê, tererê.
Só que eu já estava desapegada de uma forma. Eu estava pé da vida, lógico, porque a gente também tem que engolir nossos sapos. Só que eu estava desapegada porque eu já estava num processo de ascensão para, em menos de 5 anos, ser diretora lá dentro. Então, tipo assim, minha filha, eu tenho um outro negócio aqui muito melhor. Não vou ficar me dando aqui no... Só que eu tinha que lidar com aquele rolê todo. Mas aí ele começou a fazer o quê? Ele começou, ó, Cândida, vai agora, assume a universidade da empresa. Agora, assume esse departamento. Agora, assume grandes corretivos. Agora, assume tal coisa. Só que ele pedia para assumir, eu fazia todo o business case, fazia tudo que tinha que ser realizado, preparava todo o plano de ação, apresentava, aprovava, passava 1 ou 2 semanas, me tirava, bota para outra demanda. E aí, imagina só. Foi uma perseguição, praticamente. E aí, aquilo ali, eu falei, gente, eu já não tenho moral com ele, que a gente sente, né? A gente não é bobo. Eu não tenho muita moral com ele, eu falar com o meu time. Eu falei, mas falei... E era muito desafiador lidar com isso daí. Toda semana mudava, ou a cada 2 semanas estava mudando esse rolê. Passou mais ou menos uns 3 meses, tá eu aqui em São Paulo. E aí, em uma dessas reuniões, e ele tinha umas questões que você percebia. Ele não trancava a porta se você estivesse sozinho com você. Acho que ele já tinha passado com alguns rolês em relação a isso. E aí, até que um dia ele chegou, eu falei, não, tirou de mim de um grande projeto. E aí ele, toma, agora você vai fazer tal coisa. E todo mundo já tinha falado, olha, Cândida tem que ser o seu braço direito. Então, ele não estava aceitando isso. Ele falava de boca para fora. E eu sabia disso. Mas eu fazia de conta. Né? Eu fazia de conta porque eu também tinha medo, né, de perder meu emprego. Sim. Aí, nesse processo, eu cheguei para ele, e eu sempre fui muito ousada e falo de uma forma muito transparente. Eu falei, ó, tudo bem, eu entendo que você teve que ter sua fase de adaptação, beleza, mas você tem que tomar uma decisão. Chegou já num patamar onde você tá tirando uma pessoa estratégica de função XPTO e toda hora... Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Você tem que tomar uma decisão. Para que eu fui encarar e falar isso para ele? Que eu sempre fui de fazer isso. Ele colocou o dedo na minha cara e é como se a sala tivesse ali a janela, uma baia, todo o setor atrás, e ele, tipo assim, de costas para todo mundo, colocou o dedo na minha cara e falou assim, Cândida, você vai se arrepender amargamente desse seu jeitinho ousado. Meu Deus. Naquele momento, eu de pé estava, engoli, saí dali. Até acho que lembrar da cena já tá me dando as mesmas reações. E eu virei a esquina. A esquina esquerda me direcionava para os recursos humanos. À direita, eu iria sair, né? E simplesmente iria sair da empresa. Eu virei à esquerda. E ao virar à esquerda, caminhando para os recursos humanos, imediatamente me veio a lembrança. Isso vai voltar contra mim, porque os recursos humanos também não era nada, não era um departamento, né, que, assim, nós tínhamos vários históricos negativos em relação a isso. Eu falei, não vai adiantar de nada, esse negócio vai reverter, porque a nossa autoimagem fica tão distorcida. Sim. A gente precisa, quando está passando por esses assédios, você começa a questionar de você. Sim, você começa a se culpar, né? Você começa, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu me lembro, não vai adiantar de nada. Porque a minha intenção era denunciá-lo naquele momento. Mas a gente tem medo na hora de denunciar por várias questões. Resumindo, voltei atrás, dei meia volta, era mais ou menos o horário de saída, pessoal, bora sair? Peguei meu time, peguei a equipe, fomos tomar uma, desabafei. E aí, o dia posterior, eu voltei, estava já em Camaçari, aí 8 horas da manhã, tá quem? Ele, Recursos Humanos. Meu diretor não assinou a minha demissão, meu diretor lá no México. Ah, porque ele já Ele foi pedir... foi atrás. Ele foi atrás de outra pessoa que não assinava por mim e fez a demissão. E sem direito, tipo assim, Gente do céu! eu saí dali e o pior de tudo, todo mundo achou. E aí, na hora, ele ficou tão nervoso e tremendo na frente do Recursos Humanos, porque Na hora que tu chegou lá no outro dia. Para me demitir, que ele pensou que eu ia falar na hora, mas eu não consegui ter coragem, a voz não saía, eu engasguei. Imagina. Eu não tinha coragem. Tava ali num papel de
submissão, né? Porque pensa, o teu superior, e aí você fica, meu Deus, será que eu Você se devo arrepende de sim não falar? ter falado? Eu sei que a Cândida não tinha. Era o Sim, momento sim, da sim. Cândida. Ela Não, Não adianta, né? E aí, Cândida, e depois, vida de empreendedora, como é que foi essa jornada? pra E focado no setor eólico aí. vamos lá. Quando eu saí, como eu falei, todo mundo pensou e apostava em mim. A Cândida vai dar, né, tirar de letra. Ela vai se recolocar muito bem e tudo mais. Só que foram um ano, eu aniversariei um ano de recolocação. E nesse um ano de recolocação, eu estava num processo depressivo decorrente de tudo que aconteceu. E lá eu tive outros episódios de ataque de pânico e tudo mais decorrente desse burnout. Resumindo, depois disso, o empreendedorismo nasceu de uma forma muito natural. Veio através de um projeto social, que legal. hoje é o Windpower Oportunidades, é o maior projeto social de energias renováveis em relação à contribuição para profissionais que querem trabalhar no setor. A gente está, sei lá, mais de 22 mil seguidores, pessoas que a gente contribui e tudo mais. Então, até hoje, pessoas todos os dias vão lá no Telegram, postam vagas, às vezes não são nem os gestores, para poder contribuir com esses profissionais que querem adentrar no setor. Ele começou com foco na eólica, porque a minha atuação e das outras pessoas que tinham era eólica. E na pandemia, a gente pensou, como que a gente pode contribuir? E foi através dos painéis técnicos, desses conteúdos. Então, toda terça-feira, nós tínhamos um painel técnico. Eu era uma das mediadoras, já que eu fazia parte do projeto. E cresceu absurdamente. Foi algo assim que a gente foi um salto quântico em relação a isso. E eu ganhei mais visibilidade. Só que, em paralelo, eu estava passando pelo meu rolê, né? Do processo de recolocação. E eu tive uma cena que eu fui buscar por ajuda de um headhunter. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Porque eu não estou conseguindo as oportunidades. Eu queria, por ego... E isso acabava te deixando um pouco mais nesse processo depressivo? Tipo, Lógico. não conseguir se Trabalho, recolar. para mim, é um dos pilares. Eu trabalhei os meus pilares, porque eram invertidos, eu colocava o trabalho em primeiro lugar. Hoje é Deus, família, né, trabalho, né, e sustentabilidade. Mas antigamente eu falava para o meu marido, não, meu trabalho está em primeiro lugar, para você Eu ver falei o quanto, isso há muito tempo já. para você perceber o quanto que os valores estavam invertidos. Eu comentei antes que o que eu falava antes era o meu sonho é ser uma profissional de sucesso. Era esse o meu sonho. Só que Mais nada. quando a gente descreve o que é ser uma profissional Aí de ela sucesso, nem engravidou, isso. né? Eu engravidei. Agora, quando a gente descreve o que é ser uma profissional de sucesso, a gente não sabe nem falar Não, direito. É uma pessoa que tem estabilidade, primeiro, familiar. Então, nesse processo de buscar um headhunter, teve uma coisa que ele fez comigo. Ele chegou para mim, fez aquela entrevista natural que a gente procura, né, quando contrata um consultor. Ele falou, Cândida, tem uma coisa aqui que eu preciso te falar. Beleza, tua história, teus números, resultados, eu já trabalhava bem em posicionamento, mas assim, de forma intuitiva, não profissional ainda. Mas, sabe de uma coisa? Eu não vou... Tem uma cláusula aí, nessa proposta, que eu gostaria que você desconsiderasse, que é da garantia. Eu falei, como assim? Eu falei, pois, se em 12 meses eu não conseguir te recolocar, eu preciso te reembolsar 100%. Só que você, na época, eu não tinha concluído ainda o meu curso superior. Se você não concluir, se eu não te colocar, eu tenho que te reembolsar. Eu falei, ué, sério isso? Só que ele pegou toda a minha experiência. Eu já tinha cargo estratégico, tinha números, resultados, cambá 4. Já tinha uma experiência. Já tinha uma experiência. Ele pegou tudo aquilo ali e jogou na lata do lixo. Foi quando eu voltei para minha deprê. E aí, alguns dias se passaram. Isso foi muito bom para quem é dominante, né? Então, quem é uma líder nata. E aí, veio o quê? Competição na área, né? Daí, eu acordei, abri as janelas de casa. Vi aquele marzão, né? Aquele solzão. Eu falei, ele não sabe quem é a Cândida Carvalho. Eu vou mostrar pra ele. Mas foi nessa energia de raiva. E muitas vezes a gente não valoriza a energia da raiva, da competição. Também. Ela, às vezes, impulsiona a gente para se movimentar. Então, aquilo aconteceu exatamente para com que eu saísse da minha depressão. Porque foi através daquilo...
eu fui atrás. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não confiava mais em nenhum profissional. Eu já era preconceituosa com essa história de desenvolvimento pessoal. Que a gente sabe, né? Que a gente tem um certo Mas preconceito. você não estava estudando sobre isso já antes? Não, eu tinha sido atendida. Eu estava sendo atendida, mas não estudando. Não imaginou, ela não passava pela cabeça que ela ia Não. ser terapeuta. Aí a primeira coisa, eu Psicanalista. falei, eu vou me Que tornar. ironia, não, não é mesmo? Aí eu fui atrás pra me ajudar. Tá. Porque eu não confiava mais em nenhum profissional. Então, olha como a linha não é reta e no final das contas Deus vai te conduzindo. Muito. Então, me tornei psicanalista. Depois eu fiz hipnóloga, Sério? consteladora familiar. Ela é Universidade, sensacional, não. Constelação é Eu vida. na, cara. Não, de constelação hipnose é na vida. faculdade, foi um cara lá e me hipnotizou. Eu achei tão legal. Aquilo é hipnose de... Você quer se hipnotizar do quê, mulher? Não, Eu você- quero eu não ser uma lembrava pessoa mais meu inteligente. nome. Foi tipo brincadeirinha, assim, mas eu achei. Mas eu é hipnose comecei de a estudar palco. sobre. É hipnose de palco. É. Imagina, ela me hipnotizar que eu, sei lá, não gosto mais de açúcar. Perfeito. Eu não quero como mais fazer açúcar. atividade física. Sou Eu vou comer um alface ou achando que é um chocolate. A hipnose é uma das, né, um dos mecanismos mentais que a gente pode usar. Mas assim, eu fui fazendo isso por conta própria, para me ajudar. E aí, em paralelo, eu falei do projeto social. No projeto social, foi crescendo e eu tinha uma frase comigo: se não for tempo de colher, é tempo de semear. Boa. Nossa, Por quê? que frase, hein? Perfeito. Por quê, gente? Porque eu tava desempregada, gastando meu tempo, fazendo projeto social, e aí eu falei, gente, eu tenho que gastar tempo para isso, para minha recolocação. Mas eu sentia uma coisa, o fogo da vida, o tesão pela vida. Quando eu me lembro, me arrepio de novo. Quando eu lembro, e não é o frio, não. Eu lembro muito bem que eu cheguei, a gente reformou o escritório de casa para eu poder botar a minha segunda estação. E eu senti que eu estava voltando a trabalhar, porque eu estava há 1 ano já em Sim. recolocação. Então, Você aquilo era ali... casada nessa época? Tudo. Exato, já sou há 13 anos, Não. 12 anos e meio. Então, nesse processo eu falei, agora eu tenho o meu lugar, Agora é mãos à obra. mãos à obra. E aí essa frase sempre me perseguia. Toda vez que eu sentia um pouco de peso, eu lembrava, se não for tempo de colher, é tempo de semear. E nesse for tempo de colher e semear, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento. Aí eu concluí tudo que eu tinha que concluir, porque o cara, né, me deu um empurrão. Eu vou levar meu currículo agora pra ele. Fiz- Meus dispões. Não, ele começou a me seguir. Ele, né? Olha como o mundo dá volta. Aí eu Agora- será que ele É tá cliente vendo? dela. Não, tem gente que eu achava assim, como que agora me procura para ser cliente? É. Mas o mundo dá volta, Mundo gente. dá O mundo dá voltas e voltas. muitas voltas. E aí, nisso, as pessoas começaram a me buscar, porque eu comecei a fazer um trabalho de reposicionamento para Cândida, porque eu queria mostrar para o mundo que eu ia voltar para multinacionais por ego, que eu ia ter um salário igual ou melhor e que eu ia ter cargo de gestão de novo. Esse era teu objetivo. Era meu objetivo para mostrar para o outro. Tudo bem, foi maravilhoso. Em questão de 2 meses, eu consegui 14 oportunidades, mesmo sem precisar me candidatar às vagas. Eu sou daquelas que eu não vou atrás. É do tipo, eu atraio. Chega até você. Eu gosto realmente desse. Por vários motivos. Pela parte da energia e também pelo posicionamento. E aí, nesse processo... Mas você já era posicionada nas redes sociais nessa época? Não, eu só tinha o projeto social que eu tava no YouTube. Se vocês olharem lá era engraçado demais, gente. E na rede Não, na rede social nem tinha começado. Nem tinha. Não. E aí eu comecei a atrair essas oportunidades. Só que aí começou a sentir uma dor muito grande. A dor de sair de Salvador. Eu já tinha recalibrado e reavaliado os meus valores. E aí eu falei, eu não queria mais. Essa mulher não sai mais de Salvador nunca mais. Ninguém tira. Não Tá tem. quase igual você, né? Porque eu tô tentando... É a nossa é qualidade, paz, é base. É a qualidade É paz, de vida. gente, pra quê? E essa loucura de São Não Paulo? precisa Isso ser aqui bem aqui, me dá uma taquicardia quando eu pego esses trânsitos. Não, mas eu entendo isso e eu mudei recentemente, a gente tá morando em Jundiaí e a diferença que dá sair de São Paulo, nossa senhora, é outra vida. Eu sei que Outra muita coisa vida. acontece aqui. Não é à toa que a gente chegou hoje. Estamos todos aqui. É. Mas, assim... Mas é tem uma coisas qualidade que de vida, né? dinheiro não compra. É, exato. E eu comecei a sofrer com isso. Eu ia para os projetos. E aí Porque eu todas comecei... as oportunidades eram fora de Todas Salvador. eram fora. Então, eu comecei a adoecer. E eram doenças graves, mas não tinham diagnóstico. Então, ninguém sabia que diacho que eu tinha.
Aí, e é engraçado, porque ao mesmo tempo que você sofre com a escassez de não ter, você também sofre com a abundância de você ter que tomar uma decisão. E meu tendão de Aquiles, como boa geminiana, né? Você também. Era a tomada de decisão. Decidir, às vezes, não é muito fácil. A liberdade de escolha, ela tem uma grande responsabilidade. E eu comecei a alcançar naquela época. E era exatamente os cargos que eu queria. Os salários que eu queria. Aquela menina que... E aí, o pessoal falava... Literalmente, as empresas... Me dê seu salário. Me faça a sua proposta. Me faça a sua proposta. Então, assim... Eu passei por algumas situações dessas também, que eu fiquei pensando dias e dias e dias. E eu neguei as propostas. Eu sei. Só que você se sente ingrata, Eu né? neguei as propostas. E meu marido me olhando assim, você tá maluca? Você tá negando o dobro do teu salário. Eu disse assim, eu vou negar. Não é o momento. Não é agora. Eu tô feliz no aqui. E não é só dinheiro que importa. E aí, depois eu, E depois ver que, cara, realmente, não deu tudo errado. Porque eu neguei essa proposta. Mas você sentiu que, poxa, se culpou de... Culpei. Lógico, eu só fazia... Eu sofri muito nesse período. E tu demorou pra tomar essas decisões? De tanto... Foi uma pressão muito grande. E foi uma atrás da outra? Foi uma atrás da outra. E aí, o que aconteceu? Foi semanas. Quando que foi o empreendedorismo? Tava lá no meu corredor de casa. Eu, literalmente, chorando no corredor. Literalmente. E eu não sabia o que fazer da minha vida. Só que, em paralelo, o projeto social tinha acontecido um movimento. De um processo que eu nunca quis empreender. Por quê? Porque as minhas referências de empreendedorismo eram negativas. Eu só via minha mãe, coitada, bichinha, sempre em altos e baixos. Meu irmão da mesma coisa. Então, eu não enxergava, eu não tinha referências, na verdade, do empreendedorismo que dava certo. Eu achava que era por não ter escolha, mas sempre acontecia alguma coisa no final, que era muito difícil, dentre outras coisas que a gente sabe sobre que se fala. E aí, meu marido falou, e eu comecei a atrair oportunidade, as pessoas começaram a me buscar para com que eu fosse mentora deles. Eu falei... Aí que virou uma chavinha. E aí, nesse processo de mentorar, gente, é servir puro, né? Só que eu não queria fazer nada mais ou menos. Então, eu peguei todo aquele conhecimento que eu já tinha. E aí, eu falei, vou fazer um negócio bem feito. E essas pessoas vieram, as pessoas mais improváveis, aquelas mais desafiadoras, tipo assim, não acredito que entrou em tal empresa em pouco tempo, sem precisar mesmo de indicação. Então, é como se viessem. Todos os resultados foram acontecendo. E o pessoal colocou lá no grupo. Pra quê? No grupo Graças a Cândida. E aí, por retribuição mesmo, até porque era um projeto social, eles começaram a fazer esse... Até hoje são meus clientes, inclusive. Nossa. E aí, esse processo de provas sociais, que foi muito natural. Aí, nesse dia que eu tava literalmente chorando no corredor, meu marido no escritório, e aí ele chegou e me alertou. Você não tá vendo que você já tem uma empresa, você não tá percebendo. Ah, foi ele que... Ele que me abriu os olhos. Eu falei, como assim? Eu tô imaginando a cena, desculpa, mas eu tô imaginando a cena, você, sentada assim no corredor chorando, e ele vendo. E aí tô olhando pra ele dizendo assim, eu tenho... Foi bem assim. Faz sentido. Aí ele... Mas você não tá percebendo todas as pessoas que tá tendo resultado X? Você não tá vendo o que você tá fazendo? Eu falei, é verdade? E a meio incrédula, ele falou... E você ainda pensando nas multinacionais. É porque eu não queria depender de meu marido. Então, meu grande medo, no final das contas, era isso. Eu tinha muitos anos já com ele, mas eu tinha muito medo por conta de exemplos que eu tinha visto. Resumindo, aí ele trouxe essa informação e aí a gente falou assim, faz um teste. Se der errado, você volta atrás. As oportunidades estão aí, elas podem esperar. E aí eu falei, tá, mas eu não vou fazer um teste de muito tempo, vai ser um mês. Eu vou... Um mês? Nossa. Não, vai ser... falar tipo um ano. Não. O teste eu falei assim, eu tenho que estudar, faltam alguns elementos, mas em um mês eu tenho que começar. Era isso que eu falava. Eu vou começar com o que eu tenho. Eu achei que você ia tentar por um mês. Perdão. Não. Eu falava, eu preciso, o que é que me falta? Eu falei, qual é a forma mais prática? Eu pensei, internet. Eu falei, vou pra internet. Porque é lá que a gente coloca nossa voz ao mundo.
vou lá, vai ser amplificado, vou aproveitar, tererê. Só que me faltam alguns conhecimentos. Então, foi quando eu comecei a adentrar em marketing digital, que a gente sabe que é um caminho realmente necessário. E um mercado também, né? Uma área gigantesca. E aí, eu falei assim, 1 mês eu me dou e eu vou começar. E assim eu comecei. Os primeiros vídeos são engraçados, eu até tirei dali, só mostro pra quem é mentorado. Às vezes eu mostro pro público. Ah, todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo, né? Até pra poder... Outro dia eu tive que mostrar mesmo, porque acho Tem que que o pessoal... mostrar, legal. É legal. As pessoas, ai, você sempre teve essa desenvoltura. Aham, vai. Vai. Eu lá escondida atrás dos filtros. E aí eu comecei. E nesse processo de começar, eu já tinha as provas. E aí, nesse processo de começar, eu já tinha as provas. E aí, foi exatamente dessas provas sociais que começou. Desde então, nunca mais Você já tinha parei. ajudado as pessoas, A né? lista de espera veio, mas eu Em quanto tinha tempo? medo. Em 1 mês mesmo. Eu tinha lista de espera, mas eu tinha medo de atendê-los. Eu não sabia Você cobrar. não sabia se eles iam ter resultado, de fato? Se eles iam aplicar? Ou você não sabia se você ia saber dar o direcionamento correto? Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de cobrar, eu não sabia nada. A profissão mentora não é uma coisa assim. E ainda mais na época. É. Hoje em dia tá muito mais Hoje em dia é mais comum, comum, né? Mas... Exato. Mas aí você avançou com essa lista de Nunca espera. mais parei. Foram mais de 1000. Foram É mais de 1000 a mentora de carreiras, gente. carreira, negócios. Sim, Hoje a gente tem negócios. uma das nossas Posicionamento empresas. de marca. Aí eu já quero que ela seja minha mentora. Não, ela é Eu acho que eu tô precisando, maravilhosa. que eu tô passando por algumas questões aqui, entende? Não, uma das. Durante esse podcast, eu já 1000 coisas aqui, ó. Né? Hoje, a gente se tornou uma das nossas empresas, é um ecossistema de aceleração de carreira e negócios. Com 1 ano e meio, eu tive uma proposta de uma empresa grande aqui de São Paulo para fundir comigo, fazer uma fusão. Eu falei, por quê? O negócio tá bom, que eu não tô percebendo. Né? Eu chamei a Você não atenção. tinha processado em empresa, você mesma que tava Eu não tomando essa tinha dimensão. eu não percebi. Tinha 1 ano e pouco, caramba. E aí eu falei assim, tem coisa aqui, tem angu. Aí foi quando eu fui fazer um evaluation. Fui fazer um evaluation para poder entender. E aí eu percebi que eu era líder no setor de energia em relação a desenvolvimento de carreiras, negócios, posicionamento. E sempre voltado pro setor de energia. Porque a maioria, na verdade, foi natural. Os seus contatos, né? Eu não seu- queria nichar, tá? Porque se você abre para Eu não mercado queria, inteiro... mas eu não queria nichar, não, viu? queria? Eu Eu tinha acho que é medo. mais fácil. É mais fácil, a gente sabe que é mais fácil. Mas é um você tem um medo de público- nichar. Bora falar a verdade. Você É. lembra quando... Sim, você fica assim, meu Deus, não vou ter público. Ou então você fica pensando, e se vier alguém de fora? O meu marido, ele me fala isso, né? Ele tem uma presença no digital também. E quando eu comecei com isso, ele dizia assim, amor, eu queria crescer, eu queria falar mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço na internet. Ele, fala de outra coisa. É muito específico. É muito específico esse tema. Deu, mas tem muita gente. Tem. E assim, É específico, tem mas público. tem público. tem público. Mas mesmo assim, eu sinto isso. O medo Cara, é mesmo. nichado ainda. Não é um público considerável, mas comparado com o resto. Mas não foi é tão natural, grande. tá? Foi acontecendo isso de boca em boca, foi muito grande. E aí O melhor marketing que o melhor existe. marketing que tem. E resultados. E resultado. Eu tinha uma meta muito ousada. Até hoje eu repito isso: 100% de resultado para todo mundo que nos procura. Nossa. Então, assim, eu sabia que isso daí não ia não tem Não tem ninguém que não bata, pode né? vir ninguém para falar nada Não. sobre a gente. A gente não tem nem autoconfiança. Contra resultados, não há argumentos. Verdade. Ponto. A gente não tem nem autoconfiança para depois bancar também o posicionamento se a gente não dá resultado. Exatamente. E esse teu livro é sobre isso? Bom, eu trouxe aqui para vocês, eu tenho que mandar Fica o teu. tranquila, viu? Fica tranquila. Esse é um livro que eu fui convidada, foi no final do ano, né? Liderança e Performance, a arte da liderança. E aí tem um capítulo com a autoria com outros mentores também. E tem um capítulo aqui onde eu falo a essência sobre a liderança, só que a liderança sistêmica. Porque quando eu falo sobre a liderança sistêmica? Porque muitas vezes as pessoas O que têm... é a liderança sistêmica? A visão sistêmica em si, ela vem através da constelação, né? Tem a constelação familiar e constelação organizacional. Eu fiz até uma dedicatória, Ai, linda. ai, gente, eu tenho um autógrafo. Eu vou querer dedicatória também, Lógico, tá? com certeza. O seu tá no teu. E quando a gente olha Legal. para a visão Liderança sustentável e ética nos negócios. Adorei. E foi interessante porque o convite veio através da internet.
é mais uma vez um trabalho de posicionamento. E eles trouxeram exatamente isso. Eu falei, olha, tem esse capítulo, percebemos que faz muito sentido, faz sentido pra ti. Eu falei, calma aí, é um livro inteiro ou é um capítulo? Porque assim, agora, não sei se eu tenho a vontade de fazer Pois um é, eu livro. ia livro, né? perguntar, Não. você tem vontade? Eu acho que tem, assim... Depois desse já livro, depois desse livro, instigou absurdamente. Inclusive, acho que a gente deveria fazer um projeto. Eu vou até já te intimar. A gente deveria fazer um projeto com um livro, mas não só de energia, com vários autores aí brilhantes, Ai, meu Deus. para poder trazer Nem temas. Ia ser bom, hein? Ia ser. E Cândida, você poderia dizer que se a internet mudou a sua vida, eu acredito, Completamente. uma visão minha, e tu acha que isso foi por uma decisão completamente sua? Tipo, você conseguiu mudar totalmente a sua vida por uma decisão sua ou foram acontecendo coisas que mudou? Ter liberdade é uma decisão. Isso eu acredito muito nisso. Eu tive vários elementos que me empurraram, né? Eu acredito que naquele fundo do poço, muitas áreas da minha vida estavam desandando. Aí eu percebi que eu precisava, né, de ajuda nisso. Uma das formas que eu percebi, que eu fui resgatando e saindo daquele cenário foi através da espiritualidade. Foi interessante porque na época eu me aproximei mais da espiritualidade, que é algo que geralmente as pessoas não tendem a falar muito dentro desse setor, porque é um universo mais corporativo, mais cartesiano. Mas deveriam. Deveriam, porque é o alicerce, não tem jeito. E quando eu fui começar a realmente me aprofundar na espiritualidade, veio através das leis universais. Eu não tinha a menor noção, eu achava um rolê muito, assim, popular, eu tinha minhas questões, esse negócio de lei da atração e tudo mais. Aí depois eu comecei a me aprofundar. E aí eu percebi que as leis herméticas, física quântica, tinha muito poder, só que eu fui para o lado, né, me aproximei da espiritualidade através disso. É lógico que não fiquei só aí. E aquilo ali foi resgatando realmente a minha identidade. Então, assim, não tem como não tem como ninguém te destratar quando você tem consciência, afinal de contas, de quem filho você é. Uau. Então, eu sou mimada pelo pai, e isso, consequentemente, faz com que meu marido me trate, porque eu sei quem eu sou e sei o quão merecedora eu sou. E muitas vezes a gente não percebe que aquilo que nós temos é porque a gente nem se vê merecedora. Exato. E a gente aceita de tudo. Só que eu sei que como filha dele, nós como filhas abençoadas dele, a gente não merece de tudo. Ele quer o nosso melhor. Então, eu me aproximei da espiritualidade. As leis sistêmicas também, elas vieram como um grande divisor de águas no meu processo de desenvolvimento e dos meus mentorados. Acelerou demais o resultado deles. Legal. Né? É um conjunto de coisas, né? Não pode dizer que coisas pontuais e Não, isoladas. Não. É um conjunto. Não, as leis E você teria uma mensagem para deixar, para nós encerrarmos esse papo que tá maravilhoso, tá super gostoso, mas deixar uma mensagem especial aí pro nosso público. Eu acho que você tem, assim, uma capacidade de contribuir muito com o público, com muitas pessoas e, com certeza, transformar a vida de muitas pessoas. E focado, Cândida, naquele profissional que quer ser um líder na sua empresa ou não interessa se a pessoa é empresário ou é CLT, mas eu quero me destacar de alguma forma. Quando a gente fala sobre posicionamento, é liderança pura, né? É liderança que começa das suas emoções, da gestão realmente da sua família, da sua casa, para depois, consequentemente, você ter esse comportamento em qualquer outro lugar. Só que para isso você precisa saber qual é o seu lugar. Então, onde na sua família de origem é o seu lugar? Muitas vezes você não se vê pertencente à sua família, muitas vezes você não entende a hierarquia da sua família de origem, e você não percebe o quanto que a sua vida está hoje travada ou não está indo exatamente como você gostaria por conta exatamente de você não saber o seu lugar. Por quê? Aquele mesmo comportamento lá na família de origem se repete também na sua família criada hoje. Você, por exemplo, quer casar, tem filho, enfim. Você está num processo aí também. Lá na minha família a gente fala uma coisa assim, eu me tornei quem eu mais temia. E esse processo de saber qual é o nosso lugar
é a raiz do posicionamento. Existe um processo de externalização do posicionamento, que a gente trabalha através do branding, através de todo o trabalho de marketing que é realizado. Só que sem a raiz mesmo desse posicionamento, que é exatamente você saber o teu lugar, que vem exatamente dessa visão sistêmica, onde você respeita a hierarquia, a ordem, onde você respeita o pertencimento. Imagina, você está dentro de uma organização. Se você não trabalhar e não se atentar que todos pertencem e não fazer movimentos para que isso ocorra, é natural que as pessoas vão começar a sair, a perder, né, gosto, tesão, enfim. Entender como funciona o jogo, né? Exatamente. Equilíbrio de dar e receber. Vocês estão aqui contribuindo comigo e, da mesma forma, minha obrigação é equilibrar isso, contribuindo aqui com conteúdo ou em outros momentos também. Então, essas 3 leis sistêmicas fazem com que qualquer líder consiga organizar a própria vida. Literalmente, é uma transformação. Porque o trauma, ele mora no corpo e, efetivamente, a gente precisa olhar para isso. E isso vai influenciar também no seu trabalho. Então, se você entra num ambiente não querendo, respeitando a hierarquia, no sentido de, eu não vou ali fazer mundos e fundos, porque muitas vezes a gente entra no sistema, imagina, eu entro no sistema da Joy e quero fazer uma grande transformação porque tá errado isso e aquilo. É uma E isso acontece muito, as pessoas entram, quero se sobrepor aos seus gerentes, aos seus diretores, isso prejudica muito, né? E você, às vezes, quer fazer uma grande transformação porque você, na verdade, está querendo ser reconhecida. E muitas vezes é uma questão mais raiz lá, que tem a ver com teu pai, tua mãe, não tem nada a ver com o rolê aqui do trabalho. Só que você está desrespeitando um sistema que muitas vezes é mais velho que você. Então, isso por si só, você já começa a dar passos errados em direção a essa liderança e essa sustentabilidade. Aí a falta de equilíbrio entre dar e receber. Você dá demais e não recebe em troca. O que vai acontecer em algum momento? Aí você é traído. Te passam para trás. Te passam para trás. Então, esses sintomas são nada mais do que sintomas que evidenciam que tem alguma coisa que você precisa olhar. As 3 leis sistêmicas, para mim, se você tem curiosidade de entender mais, pesquisa, procura a gente, que a gente explica. Mas é a base. É lógico, o movimento gera movimento. Com certeza. Né? Inclusive, agora no Impulsione foi uma... E outra coisa, né? Ela tem que falar aqui, pra quem não conhece ela, quem não segue ela ainda, te acompanhar e conhecer o teu trabalho ainda mais de perto, né? Sim, e a gente vai deixar também as redes aqui embaixo. Aqui embaixo. Bom, me acham pelo Instagram, no Cândida Cataldi. Nós temos também outras empresas, temos a Unira, que é a primeira universidade de energias renováveis. É lógico que a gente ainda está engateando, vamos aprender muito com a Joy. Temos o Cataldi Company, que é o ecossistema de aceleração de carreira. E também nós temos a BI Inspeções Aéreas, que é uma empresa de tecnologia e IA, né? Onde a gente olha exatamente... essa eu não conhecia! A gente está dominando aí o mercado com drones industriais para realizar inspeções e com relatórios, né, de inteligência artificial para a indústria de uma forma geral, incluir principalmente a energia, né? Então, a eólica, através das blades, e o universo também solar. Essa mulher é muito empreendedora. Gente do céu. Muito Olha, tá de bom. parabéns. E que legal conhecer tua história, sua trajetória. Com certeza é muito inspiradora. Eu não te conhecia pessoalmente, enfim, um prazer dividir essa mesa contigo. Eu acredito que contribui muito, muito, muito vai escutar inspirar você falar. Muita gente. Vai, com certeza vai. Eu desejo que a Energicast... Energicast? Tinha que ser, né? Tenha longa vida. Amém. Longa vida, que vocês façam realmente a diferença. Coloquem um borogodó de vocês. Porque, sinceramente, assim, que vocês sirvam de inspiração. Que as pessoas entendam que, com que você lidere seus movimentos, muitas vezes teve que ter alguém corajoso, que nem vocês duas, para com que realmente isso acontecesse. Porque eu entendo que vocês não tiveram todos os recursos para isso acontecer. Não. Só pra gente estar aqui, nós bem sabemos nos bastidores vocês não fazem nem ideia. Nem ideia. O que foi? Mas estamos aqui. Vitória. Amei. A gente, assim, ó, só dando uma contextualização, né, a gente marcou a data e disse assim,
essa vai ser a data que a gente vai fazer. E a E gente vai atrás se de virar. tudo. A gente vai se virar e, assim, não temos exatamente... É isso que você falou, não temos todos os recursos que a gente queria, Não temos. todas as funções, tudo, mas estamos aqui. Começou esse movimento. E é projeto que nasce perfeita porque nasceu tarde. É, verdade, Exatamente. verdade. Obrigada, Obrigada. Cândida. Foi sensacional. Olha a coisa mais linda. Brinde, Ó, um brinde aqui, brindezinho, ó. Que lindo, muito chique, Você viu gente. só? Você gostou? Ai, adorei. É, fica aí essa lembrancinha pra você. E, gente, obrigada por ter acompanhado esse episódio. Nos vemos aí no nosso próximo episódio. Fiquem com a gente. Nos acompanhem nas redes sociais. Vamos deixar aqui a descrição de todo mundo. E até o próximo, Até né? o próximo, gente. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.